Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva e não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início agora à nossa primeira tiragem. Vamos lá? Cavaleiro de Espadas, o Mago, Rei de Copas, Rainha de Espadas, a Roda da Fortuna, Oito de Copas, a Lua, Rei de Paus, Nove de Copas, Cavaleiro de Paus, Dois de Copas, Ás de Paus, o Eremita, Dez de Espadas, Rei de Espadas, Cinco de Paus,
7 de copas, três de espadas, ás de pentáculos ou ás de ouros, o carro, e o mundo. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim, eu vejo você muito racional. Você nunca esteve tão racional como você está agora nesse momento. Exatamente. E existe alguém observando essa sua atitude racional. Exatamente isso. Aqui mostra que você, tudo que você está fazendo, tudo que você está avançando, você se tornou uma pessoa completamente racional. Exatamente, você analisa cada fresta, você analisa todos os detalhes para saber se vale a pena ou não. E por que que você se tornou desse jeito? Você se tornou desse jeito porque você começou a ter a necessidade de poder lutar, né? Você teve uma necessidade de luta, de poder lutar. Por isso que está aparecendo aqui o Cavaleiro de Espadas, porque você adotou essa linha de raciocínio devido às suas lutas, devido às suas batalhas. Por isso que você está vendo aqui, olha, um Cavaleiro de Espadas, lembrando que espadas é o elemento ar e ar é elemento mente. E como a gente está vendo um cavaleiro em ação, um cavaleiro indo para a batalha, o que que significa isso? Significa que você conseguiu e você, digamos assim, apurou ou você mudou ou você adicionou a sua pitada, vamos dizer assim, de personalidade à racionalidade devido à luta. Bem aqui, olha, no Cavaleiro de Espadas, devido à luta que você toda situação que você vai, como está dizendo aqui, olha, no Cavaleiro de Espadas, você está indo a uma situação. Toda vez que você vai, você bota no seu módulo de racionalidade. Antes você não fazia isso. E agora você está nesse módulo aqui, olha, de racionalidade. Você vai lá, você bota a sua espada na frente e você vai em direção à situação. E olha aqui você saiu como um mago. E olha que interessante isso. Você saiu uma pessoa racional e olha que interessante, o mago é um arcano maior e essa energia do arcano maior mostra, olha aqui, como eu falei que espadas é elemento ar, ar e elemento mente, tá? E aqui você saiu como um mago. Você saindo como mago, você vê que o mago, ele tem todos os elementos em cima da mesa. Você lembra que eu falei que você se tornou uma pessoa mais racional? Bem aqui, no Cavaleiro de Espadas. Mostra também que por você se tornar mais racional, você se tornou uma pessoa mais articulada. E o mago mostra isso, que você se tornou uma pessoa articulada por causa do calor da batalha, te forjou como um mago. Então você hoje está numa posição em que você se encontra muito mais racional,
Você se encontra muito mais articulada ou articulado com as suas palavras e até mesmo com o seu modo de raciocínio mudou muito. Você mudou completamente, tá? E existe uma pessoa que está observando esse seu novo comportamento, vamos dizer assim, esse adicional que você botou à sua personalidade. Você se tornou uma pessoa muito racional. Existe alguém olhando para você. Exatamente. E não é somente uma pessoa, são duas pessoas olhando para você. Eu vejo esse rei de copas e eu vejo essa rainha de espadas. Tá vendo aqui, olha? Você saiu como um mago. Esse rei de copas está olhando para você e essa rainha de espadas também está olhando para você, tá? São duas pessoas olhando para você. Um rei de copas e uma rainha de espadas. Agora, o mais interessante de tudo isso é que mostrou duas pessoas. Mostrou essa pessoa que é uma pessoa mais próxima de você, tá? Por isso que está do lado do mago. E essa outra pessoa, que é a rainha de espadas, que está próxima do rei de copas. Agora, por essa rainha estar próxima do rei de copas, essa rainha me aparenta muito, mostra algo muito energético, que essa rainha existe uma relação com esse rei de copas, tá? E essa rainha está um pouco entristecida com no caso, a reação, no caso do rei de copas, por olhar para você. E esse rei de copas está tendo uma instabilidade. E essa rainha está sofrendo por esse rei de copas, por olhar para você e notar você uma pessoa racional. É uma pessoa que está meio de longe, pode ser ou a mãe desse rei de copas, ou pode ser alguém muito próximo desse rei de copas, ou porque mostra uma pessoa mais velha, tá? Essa rainha de espadas me mostra uma pessoa mais velha que está vendo algum tipo de, vamos dizer assim, sentimento que esse rei de copas está tendo por você, porque esse rei de copas, ele está te observando. Ele está te observando e essa rainha está observando a reação desse rei de copas. E o mais interessante de tudo isso, que essa rainha está observando esse rei de copas olhando para você. E o mais interessante é que essa rainha está notando uma coisa muito nítida nesse rei de copas quando olha para você. Essa rainha de espadas está olhando uma instabilidade, tá, desse rei de copas. E o mais interessante aqui, olha, essa rainha de espadas está olhando essa instabilidade, está vendo que esse rei de copas está seguindo, tá? Está seguindo o caminho dele, ou o caminho dela, vamos dizer assim, né? Porque o rei de copas é uma pessoa, tá? É uma energia que pode ser tanto uma mulher como um homem. Mas essa rainha aqui está olhando aquele rei de copas que está olhando para você e essa rainha está notando alguma coisa nesse rei de copas. Está notando uma instabilidade na questão do quê? Dos sentimentos. Esse rei de copas está dizendo assim, eu tô tocando minha vida, não quero saber mais dela. Ou, eu tô tocando minha vida, não quero saber mais dele. Mas essa rainha está percebendo que esse rei de copas está seguindo em frente, mas está com um sentimento preso no passado. E o mais interessante de tudo isso é que essa lua aqui, olha, mostra o quê? Tanto a instabilidade da roda da fortuna como a instabilidade da lua, e inclusive até mesmo a lua me traz o quê? Lembranças do passado. A lua me traz nostalgias do passado e faz com que aquele rei de copas bem ali, olhando para você que é o mago, ficar nessa posição, lembrando que a lua é um arcano maior e saiu logo no final da primeira linha, que mostra o quê? Que esse 8 de copas que essa pessoa está seguindo, que mostra os copos aqui,
tá? Que esses copos significam que essa pessoa está deixando um sentimento, entendeu? E a lua mostrando essa instabilidade. Inclusive, vamos dizer assim, essa andança desse rei de copas, que está bem ali, deixa eu botar a rainha de espadas aqui um pouco, que eu quero falar um pouco desse sentimento e dessa situação que essa rainha de copas, essa rainha de copas não, essa rainha de espadas está notando nesse rei de copas. Ele falou, ou ela falou, que está seguindo em frente, certo? Está seguindo em frente com a vida. Mas o mais interessante é que existe duas cartas energéticas de instabilidade cercando essa situação desse rei de copas que está dizendo que está seguindo em frente. Esse rei de copas está muito olhando para você e se encontra muito instável toda vez que olha para você. A lua e a roda da fortuna dentro dessa andança dessa pessoa não deixa essa pessoa largar do passado. Essa pessoa segue em frente, mas essa pessoa arrasta você nos pensamentos. Essa pessoa pode estar com outras pessoas, mas essa pessoa arrasta você nos pensamentos. A lua e a roda da fortuna e a pessoa seguindo em frente e os copos de copas cercando essa pessoa. Essa pessoa está numa situação complicada, porque essa pessoa ela segue em frente, mas ao mesmo tempo não te larga. Essa pessoa segue em frente e ao mesmo tempo pensa em você. É um paradoxo tão complicado para essa pessoa, é um paradoxo tão complicado, porque a instabilidade que gera nessa roda da fortuna, que é um arcano maior, e a lua, que é um outro arcano maior, nós temos dois arcanos maiores de instabilidades. De instabilidade e também de nostalgia, que é a lua. O 8 de copas no meio mostra a pessoa seguindo, mas com os sentimentos ainda presos no passado. Tá? É como se algo não fosse bem resolvido, não fosse bem digerido. Isso aqui no 8 de copas mostra que esse rei de copas não digeriu muito bem a situação e vira e mexe sempre fica pensando algumas situações sobre você. Inclusive essa pessoa, esse rei de copas, acha que você está um pouco fria, um pouco frio, um pouco calculista, vamos dizer assim. Essa pessoa olha para você e vê que você se tornou uma pessoa mais racional e menos emocional. Exatamente. E o mais interessante de tudo isso, que essa pessoa tem essa primeira percepção de você, que vê que você se tornou uma pessoa muito mais. Antigamente, quando você olhava para essa pessoa notava que você olhava com emoção. Hoje, quando você olha para essa pessoa, ou se essa pessoa te der a oportunidade para que você olhe para ela ou para ele, essa pessoa vai falar: ela não me conhece mais, ou ele não me conhece mais, ou ele não me identifica mais como eu era. Então, essa pessoa, ela está vendo também você como uma outra pessoa. Mas o mais interessante de tudo isso, olha que curioso, essa pessoa, se essa pessoa te vê, ou até mesmo nos pensamentos dessa pessoa, quando ela ou ele olha uma fotografia sua, vê alguma imagem sua da atualidade que você possa postar em alguma rede social e alguma coisa, essa pessoa olha você como uma pessoa atraente. Ela ou ele já não olha para você como uma pessoa do que deixou no passado. Essa pessoa olha para você como uma pessoa, tipo assim, você fez o seu upgrade, vamos dizer assim. Você fez a sua nova versão, a sua nova roupagem. Então essa pessoa está olhando para você com uma certa atração pela sua nova roupagem. Bem aqui, olha. No Rei de Paus.
Essa pessoa olha para você bem aqui, como um rei de fogo. Exatamente. E olha só que interessante o que passa na mente dessa pessoa. Essa pessoa olha você como um rei de paus, um rei de fogo atraente. Essa pessoa olha para você no 9 de copas, que é uma carta do quê? Uma carta do ápice do prazer. E essa pessoa pensa sim, passa na cabeça dessa pessoa, aqui, olha, em até mesmo ir até você, para quê? Aqui, ó, um relacionamento. Um relacionamento. E que relacionamento é esse, Fábio? Um relacionamento carnal. Bem aqui, olha. Ás de paus. Um relacionamento carnal. E agora, e o que a espiritualidade diz sobre isso? Essa pessoa vem cheia de fogo para cima de você porque a sua nova versão realmente atrai? E essa pessoa, pelo tempo que essa pessoa passou afastada ou afastado de você, é como se essa pessoa tivesse tido um reset na mente. Um reset. É como se a pessoa tivesse esquecido tudo que se passou. E a espiritualidade pede o quê? Pede prudência. Pede prudência. Por que, Fábio, a espiritualidade pede prudência? Porque você precisa entender os motivos que fez com que a situação terminasse e como a situação terminou. Então, a espiritualidade no eremita pede a prudência, a inteligência, a sagacidade, aqui, ó, e a tranquilidade, porque o relacionamento que você terminou com essa pessoa, a fase de que foi terminada com essa pessoa, terminou de uma forma muito brusca e violenta. Então, a espiritualidade pede para que você vá de uma forma mais racional. Porque se essa pessoa perdeu a cabeça, você tem que ser a pessoa que não deve perder a cabeça. Exatamente isso. Por que, Fábio, você está falando isso? Pelo seguinte, como lá no começo a pessoa já está tendo uma instabilidade dos sentimentos, de pensamentos e outras situações, essa pessoa da instabilidade pulou para a questão do quê? Da atração por você. E a energia está pedindo para que você raciocine. Se alguém perdeu a cabeça, você tem que ser a pessoa que não perdeu. Bem aqui, ó. Bem aqui. Rei de espadas. Exatamente. Por quê, pai? Por quê? Por que você está falando isso? Por quê? Porque eu estou falando, porque energeticamente a espiritualidade, pede para que você use o seu raciocínio, tá? Você sendo bem política ou bem político dentro da questão do caos. Exatamente, dentro da questão do caos. Continue sendo racional dentro da questão das dificuldades e do caos. Por quê? As coisas que você deseja atingir, você precisa ir devagar. Você não tem que ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Você está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Você está pensando em atingir várias coisas ao mesmo tempo. E quando você atinge várias coisas ao mesmo tempo, inclusive, de repente você até pode pensar, eu acho que vale a pena eu poder retomar com essa pessoa, não retomar um relacionamento, mas de repente uma amizade, um coleguismo, e isso seja um dos objetivos que você deseja retomar, você se mostrar uma pessoa madura, uma pessoa bem politicamente correta, ou politicamente correto, vamos dizer assim, mostra aqui, olha, eu vejo aqui no 7 de copas, você, né, tentando atingir alguns goals, algumas metas, até mesmo sobre essa pessoa, sobre tudo aquilo que aconteceu, que magoou o seu coração, magoou o coração dessa pessoa, é como se fosse um mal-entendido que deve ter ficado,
até mesmo por parte dessa pessoa, porque você já percebeu que como essa pessoa é instável, tá? Essa pessoa, ela ou ele vai defender o lado que for mais conveniente para si próprio. Então, essa situação aqui, ela pode não. A resolução dessa situação é não ter resolução. Por quê? Porque quando você pensa em, de repente, abrir um novo leque, bem aqui no As de Pentáculos, abrir uma nova situação, abrir uma nova oportunidade para essa pessoa, até mesmo para dizer assim, não, eu superei, ou eu estou bem, eu posso chegar até essa pessoa e conversar numa boa, nós podemos ter um novo começo aqui no As de Pentáculos, lembrando que Pentáculos é ouro e ouro é terra, esse momento agora que você está vivendo. E de repente você olha, não, eu posso ter um novo início com essa pessoa, assim, de uma forma civilizada. Mas eu vejo que se você tiver um novo início com essa pessoa, os sentimentos, tanto os seus sentimentos como os sentimentos dessa pessoa, porque eu já alerto para você, energeticamente falando, que essa instabilidade dessa pessoa não vai ser bom enquanto você estiver mantendo, tá, as suas emoções chegando perto dessa pessoa, ficando entrelaçado ou entrelaçado. Você deve se manter, como mostra a espiritualidade, de uma forma racional. Para algumas pessoas que queiram uma aproximação, tá? Essa situação vai ficar muito estranha, porque mostra aqui, olha, 2 arcanos maiores, no final logo, que é o carro e o mundo. O que significa isso, Fábio? Significa que se você se aproximar dessa pessoa, sentimentos, desejos e pensamentos vão se entrelaçar, vão se confundir. Por quê? Porque vocês terminaram algo importante entre vocês. Um ciclo foi terminado entre vocês. E quando vocês dois se verem, e se você for nas águas dessa pessoa, que essa pessoa está achando que você está muito racional, e essa pessoa pode até querer te manipular para você ficar um pouco mais emocional. E quando você ficar emocional, o que vai acontecer? Você vai cair nas águas dessa pessoa. Você vai cair na lábia dessa pessoa. Essa pessoa vai lhe manipular. Essa pessoa vai agir ao bel prazer. E com isso, você precisa saber que um ciclo foi fechado. E se você tentar reabrir uma porta que já foi selada, talvez você não terá o resultado esperado. E o resultado esperado, de repente, pode ser desastroso. Então, por isso é que eu volto a falar que o livre-arbítrio sempre será uma escolha, uma ferramenta espiritual e energética para você. Lembrando que aqui já foi traçado a situação com essa pessoa e cabe a você a saber se vale a pena se manter de uma forma racional e criteriosa, botando todos os pingos nos is, para você entender se vale a pena ceder ou não por alguns pontos, vamos dizer assim, alguns red flags que nós vimos aqui pela energia e espiritualidade sobre a instabilidade dessa pessoa. Porque saiba, essa pessoa mostra instabilidade, mas você não mostra instabilidade. Então, o meu conselho particular é, dentro do que eu posso dizer para você não caia nessa. Bom, essa foi a minha opinião. Cabe a você saber se vale a pena ou não estar com essa pessoa ou não. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.